Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira. O Botafogo voltou a treinar hoje lá no Espaço Lunier, depois da folga de ontem, claro, folga justa dos líderes do Campeonato Brasileiro. Cláudio Caçapa comandou a atividade no Espaço Lunier e tivemos ali algumas novidades no treinamento. Por exemplo, o Marçal, que desde a última semana já fazia ali trabalhos externos, não ainda integrado com seus companheiros, hoje treinou normalmente. E isso fez com que as chances do jogador, do capitão do Botafogo retornar contra o Grêmio, elas aumentem. E aquele ponto, Hugo tá muito bem. Essas partidas serviram a afirmar o jogador ali como uma boa opção para o lado esquerdo do Botafogo. Se o Marçal não puder jogar, o Hugo joga e o futebol, o nível técnico, fica lá em cima. O Hugo ganhou pontos com a torcida botafoguense nessas últimas partidas devido às suas boas atuações e, claro, agora o botafoguense sabe que tem lateral esquerdo, Marçal titular, diferenciado e tudo, e no banco de reservas o Hugo, que é um jogador com muita competência para substituir um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. Outro ponto, hoje nas imagens iniciais ali do treinamento, o Botafogo divulgou o meme, o de Plácido cantando Segovinha, Segovinha, ali brincando. E quem estava ao lado naquela roda inicial era o jogador importante para o elenco do Botafogo, o Lucas Fernandes, que teve uma lesão ali na data FIFA, ele machucou no treinamento depois de uma entrada do Adrielson, teve um problema no tornozelo, mas parece que também vai treinar nesta semana e pode ser mais uma novidade para a partida contra o Grêmio. Além disso, o Botafogo deve divulgar no BID em poucos dias a contratação do Diego Hernandes, outro jogador que poderá ir para Porto Alegre. Isso quer dizer que o DM ficando vazio, claro. Tem essa situação chata do Rafael, que vinha crescendo de rendimento, vinha jogando muito bem novamente. Infelizmente, não poderá jogar contra o tricolor gaúcho. Quem deve jogar é de Plácido. E para ser um reserva, o Botafogo levou hoje para as atividades no Espaço Lunier o jovem lateral, o Alisson, que é do Botafogo B, vinha bem na temporada passada, porém, no começo desse ano quebrou o braço e acabou nem tendo uma oportunidade naquela partida inicial do Campeonato Carioca. Quem jogou ali foi o Rian, lateral do Sub-20, que também tem muito potencial. Mas o Alisson estava ali na fila da chegada na equipe principal, à frente do Rian, e ele, esta semana, terá ali possibilidades de treinar. Pô, TF, aí ferrou, O Botafogo não vai contratar ninguém. Isso não quer dizer que o Botafogo não vai contratar ninguém. Só que não vai chegar ninguém essa semana. O Botafogo tem que analisar o mercado, tem que ver possibilidades. Uma contratação não é igual FIFA que você vai, negocia um dia e o jogador chega no outro. Não, tem todo o critério, ainda mais que tem que ter liberação de orçamento e essas coisas todas, porque a lateral direita o Botafogo não iria buscar ninguém no mercado. Você tinha o Rafael e o de Plácido. Rafael é uma evolução, o de Plácido seria um lateral reserva útil e você teria o terceiro jogador, o Alisson, numa eventualidade. A eventualidade aconteceu e neste momento o Botafogo terá que ir no mercado. Dos males, em relação à lesão do Rafael, pelo menos foi no período da janela de transferências. Isso faz com que o Botafogo possa ir no mercado em busca de um jogador para compor o seu elenco, para, brigar pela titularidade com o de Plácido. Mas tomara que o Alisson surpreenda nessas atividades que acontecerão no Espaço Lunier e quem sabe ele não dê um passo à frente e possa chegar e ali realmente ser um jogador importante. Tendo ali vários casos nesse futebol brasileiro, jogadores que às vezes não são tão utilizados, ganham oportunidades e voam, E o Alisson é um jogador, para quem não conhece muito, passando alguns detalhes, ele não é tão bom no jogo ofensivo, mas é um lateral com muita força física, um lateral alto, que também já fez papel de zagueiro em alguns momentos na sua carreira, e ele fecha muito bem a linha de 4. Tem características parecidas com a do Rafael em relação ao posicionamento, É um jogador tão agudo ofensivamente, mas é um atleta que consegue fechar bem o setor, não dá muitos espaços no setor, pelo menos as partidas que eu pude ver do Botafogo B, a gente teve estas características. Agora, claro, a rotação do time A é lá em cima, é diferente, o jogo é diferente, a velocidade é diferente, mas é um jogador com potencial. Enquanto o Botafogo não contrata um atleta, vamos ver como o Alisson se sairá essa semana, comandado pelo Cláudio Caçapa. E eu tenho uma dica pra vocês. Vocês escolheram. Eu fui pro jogo do Botafogo e ontem foi bem engraçado. Lá no Resenha com TF, o Lucas Vertain estava com uma capinha exatamente igual a essa, porém
com fundo branco escrito Lucas Vertain. E eu tô com a minha aqui, ó, com o meu fundo transparente e a escrita Thiago Franklin. Se você quiser comprar capinhas do Botafogo, capinhas de desenhos animados e outros produtos bem bacanas, case de notebook, você que trabalha viajando, precisa levar seu notebook de uma maneira mais segura, pode comprar lá na GoCase. Tem aqui, ó, o QR Code para você apontar teu celular e eu vou colocar também aqui no primeiro comentário na descrição possibilidades. E você tem algumas facilidades com o meu cupom. Por exemplo, comprou 2 capinhas, leva mais 2, totalizando 4. Você tem frete grátis e vários itens bem bacanas lá na GoCase. Entre agora, cliquem no link, vejam o que a gente tem aqui de possibilidades para vocês poderem comprar demais. Outra informação que nós trouxemos lá no meu canal no Instagram, você que não segue o canal do TF lá no Instagram, siga, porque eu tô sempre atualizando vocês antes aqui do canal do TF, né, dependendo do momento. O Douglas Borges entrou na mira do Guarani. Ainda não houve um avanço na negociação, mas o terceiro goleiro do Botafogo está ali na mira da equipe de Campinas que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Douglas Borges terá possibilidades de vestir a nossa camisa em algum jogo, já que o PR é titular e o Gatito reserva, mas a equipe campineira está ali tentando a contratação do arqueiro, do terceiro arqueiro do Botafogo, que tem contrato até o final do ano. Mas comentem aqui, vocês acham que o Douglas deve sair ou ele é importante no vestiário para um por todos? Um por todos! Comentem aqui. O Botafogo não quer uma novela em relação ao técnico, espera resolver tudo, ou sim ou não, ainda nesta semana. Olha, eu quero ir. Ah, não quero ir. Ah, vou pensar. Não, pensar não pode ser muito, porque o Botafogo tá com o campeonato em andamento e tem que resolver toda a situação. Então, as conversas com o Bruno Lage estão acontecendo, ele já tem a proposta do Botafogo em mãos, já conversou com o John Textor, já entendeu o que é o projeto do Botafogo, sabe o que o Botafogo planeja e ele tem ali, claro, aquela visão. Pô, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, eu posso chegar no Brasil sendo campeão nacional, isso é maravilhoso pro meu currículo. Teria um título em Portugal e um título no Brasil. E aquele detalhe, o Botafogo quer que a decisão aconteça o mais rápido possível, não quer uma longa novela em relação ao Bruno Lage. Certamente o Caçapa deve comandar o Botafogo contra a equipe do Grêmio, mas visando as partidas da semana que vem, né? O Botafogo terá o jogo contra o Patronato pela Copa Sul-Americana lá na Argentina e depois o jogo contra o Red Bull, aí as coisas podem mudar. Eu acredito que mesmo que o Lage chegue para o Patronato, eu não acredito que ele seja o comandante. Eu acredito que ainda isso é a negociação avançar, claro. Eu acredito que o Caçapa continue pelo menos para as partidas da semana que vem, porque tem toda aquela questão de visto de trabalho, etc. Acho que o Caçapa ficará pelo menos mais 2 semanas à frente do Botafogo. Acho que mais o Botafogo está certo em relação a esse ponto. E essa informação não tem muito a ver com o Botafogo, aliás, não tem nada a ver com o Botafogo, mas sim com o futebol brasileiro. Mas a CBF, ela flerta muito com a irresponsabilidade. Fernando Diniz, que faz um trabalho legal no Fluminense, desde a última temporada, colocou a equipe das Laranjeiras ano passado nas 3 primeiras posições do Campeonato Brasileiro, teve uma queda de rendimento agora em relação ao seu trabalho, mas vem fazendo um trabalho legal no time das Laranjeiras. Ele foi chamado para ser o técnico interino da seleção brasileira nessa transição até Carlo Ancelotti assumir. Então o Diniz saiu do Fluminense? Não, ele seguirá como técnico do Fluminense. E aí que vem o flerte da CBF com qualquer tipo de argumentação. Se você, torcedor do Botafogo, argumentar que a CBF vai ajudar o Fluminense em todos os jogos, porque agora, na dúvida, é favorável ao Fluminense porque o técnico da seleção treina o time das Laranjeiras. Você tá certo. A CBF te deu esta argumentação. Você pode falar assim, o Diniz pode convocar jogadores que eles cheguem cansados depois da data FIFA. Claro, o Campeonato Brasileiro para, mas os jogos acontecerão assim que acabarem os jogos do Brasil. Pode convocar 2 jogadores do meu time, 3 jogadores do meu time que vão enfrentar o Fluminense pra gente, depois desses confrontos, pra gente se ferrar, meus jogadores estarem cansados, desfocar times importantes para que o Fluminense se dê bem. Você pode argumentar isso. Já que a intenção da CBF era contratar o Diniz para ser um técnico interino, o certo seria falar: Diniz, seleção brasileira ou Fluminense? O que você escolhe? Paga a multa, né, que tinha lá em relação ao Fluminense, e o Diniz ficaria só na seleção brasileira. A partir do momento que você escolhe um profissional para ele ficar nos 2, isso você dá muita razão para qualquer tipo de especulação, qualquer tipo de narrativa. Eu achei bizarro, não a escolha do Diniz, que eu acho que
tem crescido como técnico, é um profissional que evoluiu, isso os resultados mostram, o desempenho, apesar da queda de rendimento do Fluminense, mas você deixar um técnico ser interino da CBF, interino da Seleção Brasileira e treinando um time, isso gera várias especulações, isso pode aumentar narrativas. Eu tinha que falar sobre isso, cara, porque Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense é um adversário que hoje está bem abaixo da tabela, mas é um rival e pode gerar narrativas com todo mundo. Não acho que não sou eu que estou pensando isso, tá geral pensando isso. Acho que foi não um erro a escolha do Diniz, mas um erro deixá-lo como técnico do Fluminense e técnico da Seleção Brasileira. Isso aconteceu em 98 com o Luxemburgo, quando ele terminou o Brasileiro daquela época com o Corinthians, e geraram várias especulações que a CBF iria ajudar o Corinthians, que o Corinthians seria beneficiado, etc, etc, etc. E agora, novamente, acontece uma situação dessa. Mas comentem aqui todos os temas do vídeo, quero saber as opiniões de vocês, pra gente debater aqui no canal do TEF. Um beijo, Cico da Mestre de volta, mais 2 vídeos aqui, fiquem com Deus, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre glorioso. Valeu, tamo juntos.